Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, a mais um Café com Consciência. É uma alegria estar aqui mais uma vez, estar aqui com vocês na nossa sexta live. E eu queria iniciar essa live com uma pergunta. Sabe aquela sensação que a gente tem que os dias estão se repetindo? A gente acorda, faz as mesmas coisas, sente aquele mesmo vazio. A gente promete que amanhã vai ser diferente e aí chega amanhã e tudo continua exatamente igual. Pois é, quem nunca, né? Então eu tô aqui para te falar que você não está sozinho, se você sente isso também. Isso é uma das queixas que eu mais escuto, né? Eu sei o que eu preciso mudar, mas alguma coisa me trava. E hoje nós vamos falar sobre esse lugar, né? Onde essa trava mora, que é um lugar, parece assim, um abraço, né? Mas na verdade é uma corrente. Esse lugar se chama zona de conforto. É um lugar onde todos os sonhos morrem. É forte isso, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. A zona de conforto, apesar de ter esse nome, ela não é confortável. Ela é apenas conhecida. E é por isso que tanta gente fica presa nela, mesmo infeliz. É uma pessoa que continua no emprego onde ela não se realiza. É aquela pessoa que fica num relacionamento que já acabou, né? Já não tem mais vida e ela tá ali. São decisões importantes que a gente adia, né? Conversas que a gente não tem. E aí a gente acaba tolerando uma vida menor do que aquela que poderíamos viver. E não é porque a gente quer pouco, mas é porque temos medo do que vem junto com esse a mais que eu quero, né? Eu me coloco junto, porque eu também passo por isso às vezes, né? Tem situações que romper essa zona de conforto é difícil, não é fácil, né? Existe um medo, e quando a gente não olha, quando a gente não encara esse medo, ele começa a roubar o nosso espaço. Até que um dia a gente acorda, olha para trás e percebe, o tempo passou, não fizemos nada e continuamos no mesmo lugar. E isso é desesperador. Todo sonho exige uma versão nossa que ainda não existe. E é aí onde a gente trava, né? É nesse ponto que muitas pessoas travam, porque sair da zona de conforto não é simplesmente você mudar de emprego, de cidade, de relacionamento. É você mudar a sua identidade. É você deixar para trás aquela forma de pensar, de agir, de se posicionar. Mesmo sendo difícil, né? A gente precisa fazer isso. Peraí, gente, só um minutinho. E aí o que acontece, né? A gente... Peraí, gente, a minha internet desconectou aqui, peraí. Que eu fico acompanhando vocês aqui do meu notebook. Peraí só um pouquinho. Só um minuto, gente. Então vamos lá. Voltando aqui. Por que é tão difícil, né, a gente romper essa zona de conforto? Gente, o nosso cérebro, ele não quer fazer você feliz. Ele quer te deixar seguro. Então, assim, ele prefere a previsibilidade, por mais desconfortável que seja, é um lugar conhecido para esse cérebro. Então, assim, ele não liga se você está infeliz. O objetivo dele é te manter vivo. Nós já falamos isso em outras lives, né? E é por isso que o conhecido, mesmo que dolorido, é mais seguro que o desconhecido. Então a gente precisa entender isso, né? E é por isso que o seu cérebro te sabota, inventa preocupações, até lógicas, né? Do tipo, agora não é o momento, depois eu vejo isso, entendeu? E se der errado, são aquelas narrativas, né? Que ficam rodando na nossa mente, né? O que vão pensar de mim? Isso tudo vem para quê? Para te paralisar, para te manter no mesmo lugar. Olha só, essa semana que passou, quinta e sexta passada, eu participei de uma imersão. E eu já tinha comprado o ingresso, já havia mais de um mês. E olha assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita consciência das coisas que acontecem comigo, eu observo muito, né? E a imersão foi quinta e sexta. Quando foi na quarta-feira, gente, eu acordei com uma crise de labirintite que eu nunca tive na minha vida. Foi assim, eu fiquei com um enjoo, eu tava muito tonta e assim, com tanto enjoo que eu cheguei a vomitar de tanto enjoo. Isso pra mim foi claramente uma autossabotagem. Porque assim, já que eu tenho a consciência, é mais difícil, né? Essas narrativas, né? Me pegar por esses discursos. Então, eu vou parar o corpo dela. Olha isso, gente. Isso é autossabotagem pura. Então, assim, a gente tem que ficar atenta, né? Então, assim, quando eu falo aqui, eu me incluo nisso, porque eu passo por isso, né?
E aí o que eu fiz? Eu deixei de fazer? Não, eu fiquei bem quietinha na quarta-feira, comecei a tomar a medicação. E aí na quinta-feira eu fui com todas as minhas limitações, entendeu? Eu ainda estava um pouco tonta, mas tinham amigas que iam no evento, e aí eu falei, gente, qualquer coisa, né, se acontecer, vocês já sabem, né? Tinha até uma pessoa trabalhando lá nesse evento que era conhecida minha, eu cheguei lá e já avisei ela, falei, olha, eu tô assim, tô assada, então se acontecer alguma coisa aqui, você já sabe, né, o que é. Mas eu não deixei de fazer, só que o meu corpo, ele quis me parar, né? O meu cérebro tentou me paralisar. Isso é autossabotagem, gente. A gente precisa observar e a gente tem que forçar isso, porque se a gente não força, a gente não sai, né? Os anos vão passando e a gente vai olhar para trás e a gente só vai se arrepender de não ter feito escolhas mais ousadas, né? Então, é assim. Outro exemplo, né, muito comum que acontece, por exemplo, a mulher que passa aí anos e anos num emprego que suga a energia dela. Eu conheço inúmeros, inclusive eu já estive nesse lugar, né? A gente chega em casa exausta, sem ânimo para nada. A gente sabe que precisa buscar algo diferente, né? A gente até imagina como seria eu sair daquele lugar ali, mas aí vem o medo. Ah, e se eu não encontrar um emprego melhor? Ah, e se for pior? E aí o tempo passa, o desgaste aumenta, a saúde começa a ficar debilitada, porque o seu corpo fala e você continua, né? Por quê? Porque o medo do desconhecido está sendo maior do que a sua coragem de ousar, né? Então, assim, a zona de conforto, ela é terrível. O mesmo acontece com relacionamentos, né? A pessoa, às vezes, ela se sujeita a um relacionamento porque ela não suporta ficar sozinha. Ela não sabe se ela vai encontrar outra pessoa. Então, ela fica ali, né? Ai, se não aparecer ninguém, se eu ficar sozinha, né? Então ela prefere ficar num relacionamento que machuca do que ficar um tempo sozinha e abrir espaço para conhecer outra pessoa, né? Então o que ela faz? Ela vai diminuindo para caber no mundo de alguém, porque ela não tem coragem de sair, e aí ela vai se desconectando da sua essência cada vez mais. Então, gente, romper a zona de coragem a zona de conforto exige coragem, né? Então, tudo é plantio e colheita. Então, assim, se você está plantando algo, se você está buscando, por mais que isso não aconteça nesse momento, uma hora você vai colher os resultados. Agora, se você continuar no lugar que você está, o que você vai ter? É isso aí que você já conhece, né? Então, assim, a gente precisa fazer algo diferente se a gente quiser ter um resultado diferente, né? A gente precisa se tornar alguém diferente, né? Porque ficar onde a gente já sabe, né? A gente não está feliz, mas a gente acostuma, a gente se adapta, né? E aí também não adianta a gente reclamar, né? Se a gente não faz a nossa parte, não adianta. Porque reclamar nunca resolveu o problema de ninguém. Muito pelo contrário. A reclamação, o vitimismo, ele só piora cada vez mais a situação. É incrível. Então, assim, o que é mais triste é que a zona de conforto, ela não te destrói de uma vez só. Ela vai te desgastando aos poucos, né? Ela vai te anestesiando, ela vai tirando a sua coragem e ela vai fazendo você se adaptar a uma vida que lá no fundo você sabe que não te representa, né? E aí você começa cada vez mais a ficar sem força para sair desse lugar, né? E eu vou te dizer uma coisa que, assim, que muitas pessoas até alegam isso, né? Mas alegam, eu tô aqui por falta de oportunidade, isso, aquilo, mas não é. A gente não está aqui por falta de oportunidade. A gente está porque sair, romper essa zona é doloroso, né? Mas ficar também neste lugar dói. A diferença é que uma dor te expande e a outra te encolhe. Então você precisa escolher que dor você está disposta a enfrentar, né? A segurança sem crescimento, ela vira prisão. E quanto mais tempo você vai ficando na zona de conforto, mais difícil vai ser sair desse lugar. Né? Não é que você não consegue, é porque cada vez mais você vai se convencendo de que é aí mesmo o seu lugar, né? E aí você acaba desistindo. E é onde eu falo que todos os sonhos morrem, né? Então a gente precisa, né, se posicionar, a gente precisa bancar a vida que a gente diz que quer viver, né? Ninguém chega num lugar diferente fazendo as mesmas escolhas. É insano a gente pensar isso, né? Que a gente vai alcançar algo fazendo as mesmas escolhas, algo diferente, né? Não tem como. Não tem como. E eu tenho certeza que o que te prende aí não é falta de capacidade. É falta de uma tomada de decisão. É você decidir parar de adiar, parar de procrastinar, parar de sustentar esse desconforto, né? Parar de negociar com aquilo que te limita, né? Porque no fim, essa zona de conforto, ela vai te cobrar um preço muito alto. Ela vai te entregar uma vida estável, mas ela vai te roubar a vida dos seus sonhos. E aí muita gente pergunta, né, mas como que eu saio disso? Como que eu faço? E não é na marra, gente, não é com promessa, não é com mais um curso de motivação, nada. Você só sai daí olhando para dentro, enfrentando os seus medos, olhando para as suas sombras, entendendo o que te mantém presa neste lugar,
né? Você precisa desmontar essa estrutura que te mantém aí nesse lugar, né? Você precisa acabar com esse medo. Existe uma forma de fazer isso, né? Mas você precisa entender do que ele está tentando te proteger, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, porque o medo, ele é ardiloso e ele disfarça de proteção. E muitas vezes ele vai usar a sua própria voz para te convencer, né? É aquele diálogo interno que você tem com você mesmo, né? As narrativas, né? E não existe, gente, uma receita pronta. Não existe. Não é só você... Não dá para romantizar. Na verdade, a gente precisa identificar o padrão que te mantém presa. Você precisa se conectar com a sua história e desmontar essa crença, né, de que você não consegue. E às vezes a gente pensa, né, isso é perigoso, não vou. Então, assim, é muito difícil. Então, você precisa de passar por um processo, né, e muitas vezes a gente só consegue com terapia. Né? Se você chegou, né, até aqui, se isso ressoou com você e você sabe que da forma que está não está legal, você deseja romper, você precisa fazer um movimento. Então você precisa escolher fazer algo diferente do que você tem feito. E muitas vezes você tem que bancar esse movimento, porque sozinho você não consegue, entende? Logo no primeiro obstáculo ali, a pessoa vai lá e desiste. Então a gente precisa de alguém junto para caminhar junto com você. Porque assim, gente, a autossabotagem existe, isso é um fato, entende? Então se você não tiver alguém ali do seu lado, te orientando, né, te dando uma estratégia, fica muito difícil você romper essa zona de conforto, né? Só um minutinho. Então assim, se você deseja mesmo, né, pensa se está valendo a pena você se manter nesse lugar. Se está valendo a pena você abrir mão dos seus sonhos por causa de um medo, né, que muitas vezes é irreal. Né? Você está trocando essa vida dos seus sonhos por algo que é conhecido, porque confortável não é. Né? Então, assim, eu quero deixar uma pergunta para você aí, para você refletir. Mas responda para você, sem pressa, né? Você não precisa de responder agora. Pensa direitinho. O que é que você está tolerando na sua vida que lá no fundo você já sabe que não representa mais quem você é? O que é que você está tolerando na sua vida que lá no fundo você já sabe que não representa mais quem você é? Leva isso com você. Deixa essa pergunta aí ressoar, deixa ela te incomodar, porque na hora que a resposta vier, você vai saber o que você precisa fazer. Qual que vai ser a sua primeira atitude aí, depois que você tomar essa decisão de sair desse lugar. E essa pergunta pode ser o empurrão que você precisava para sair daí. Então, assim, deixa vir, não força, mas fica com isso martelando na sua cabeça. Deixa esse desconforto tomar conta de você, porque olha só, gente, a gente só consegue sair de um nível para o outro baseado no desconforto. Na maioria das vezes é assim que acontece. Então, às vezes vem situações, né, inesperadas que tiram a nossa paz para quê? Para obrigar a gente a sair deste lugar e ir para um outro. Então, nesse momento, às vezes acontece até na marra, né? Você fica ali apreensivo, isso e aquilo, depois que você rompe, você olha para trás e fala, gente, nossa, não é que foi bom? Ainda bem que isso aconteceu, né? Porque assim, nada acontece por acaso. Até as situações mais inusitadas, desconfortáveis, ela vem para te trazer uma lição. Ela vem para te tirar deste lugar e te levar para um próximo nível. Então deixa isso acontecer. Né? Eu já falei aqui sobre o medo. Eu estou até querendo fazer de novo uma live para falar sobre o medo, né? Porque a maioria dessas narrativas que a gente tem com a gente mesmo são narrativas baseadas em medo para nos paralisar. E isso não é verdade. O que de pior pode acontecer com você se você sair desse lugar que você está e romper essa zona de conforto? É isso que você tem que pensar, entendeu? Então, gente, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje é essa, né? Pensa direitinho se está valendo a pena você se manter neste lugar, né? E qual a vida que você deseja? O que você tem feito hoje está alinhado? Né? Está te levando para aquela vida que você deseja viver? Provavelmente não, porque aquela pessoa que quer viver aquela vida, ela ainda não existe. Então você precisa se tornar essa pessoa, né, para que você alcance os seus sonhos. Então é isso, gente. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Tem inúmeras ferramentas onde eu posso auxiliar você, né, nessa jornada aí. É um processo. É você escolher, é você bancar e só ir. Você não vai se arrepender. Mas a gente precisa de fazer esse movimento, porque senão nada acontece. E é isso, gente. Essa é a mensagem dessa semana. Deixa ela aí martelando na sua cabeça. E qualquer coisa é só entrar em contato. Estou aqui à disposição para poder a gente conversar, né?
vê aí, né, qual que é a questão, qual seria a melhor estratégia. A gente faz isso sem compromisso, é só você mandar uma mensagem e eu estou aí para auxiliar você nessa jornada. Então, bom dia para todos vocês, uma ótima semana e até segunda que vem. Um beijo. Tchau, tchau.